Prezados alunos, prezadas alunas de filosofia, caminharemos agora no percurso da filosofia medieval. Filosofia definida como escolástica, foi um movimento extraordinário de afirmação da inteligência racional no contexto do mundo da Idade Média. É um método filosófico, a escolástica, de legitimação a partir da razão dos conteúdos e fundamentos da fé. Essa aproximação da fé com a razão, da razão com a fé, se deu dentro do contexto da experiência de fé cristã, com o contexto da experiência da filosofia grega. Uma definição da escolástica poderia ser a seguinte: produção filosófica teológica elaborada no contexto da Idade Média. Então, se deu no período medieval essa manifestação de conhecimento filosófico que definimos como escolástica. Foi caracterizada por vincular dialeticamente, um processo realmente de ação de uma inteligência dialética, aí uma interação extraordinária de dois campos de conhecimento, um que tem como ponto de partida um ideal de revelação, que é a fé cristã, a teologia, e o outro que tem como ponto de partida, fundamento mais básico, a razão autônoma. Aparentemente, o encontro entre esses dois universos seria um encontro de uma total e plena incompatibilidade. No entanto, foi visto que no mundo medieval a inteligência é capaz de fazer operações extraordinárias, como foi o contexto da escolástica, aproximando esse elemento teológico vinculado a um ideal de revelação, com elemento filosófico que tem como ponto mais central de possibilidade de construção do conhecimento o ideal de uma razão pura, digamos assim, de uma razão que tivesse como capacidade de ação a sua perspectiva de estar desvinculada de qualquer outra força de definição de sentido de fora dela. Então, a escolástica se caracteriza por esse vínculo dialético entre o pensamento platônico aristotélico com os domínios conceituais do cristianismo, em um viés lógico-apologético. Há um exercício lógico de raciocínio no contexto da escolástica, mas esse raciocínio lógico está canalizado no sentido de fazer a defesa dos princípios, fundamentos e valores da fé cristã. Isso não tira o mérito da filosofia medieval. Muito pelo contrário, foi um desafio extraordinário como fazer a conciliação entre um ideal religioso e uma perspectiva mais naturalista, digamos, de construção de pensamento visando a elaboração de sentidos explicativos da realidade. Muito bem, essa escolástica ela se forma no contexto da formação do Sacro Império Romano-Germânico. Isso é muito interessante, com a figura de Carlos Magno em 800. E há aqui alguns aspectos relacionados a essa ideia de império. Primeiro é Sacro Império, então há aí uma tradição imperial que está sendo validada, e a tradição imperial romana. Há uma referência aos germânicos, os povos bárbaros que vieram do norte, e há também uma perspectiva do sacro, a influência da igreja nesse processo. Então, esse império foi decisivo ali no contexto desse mundo posterior à antiguidade, que nós vamos definir como o período da Idade Média, um período que se processa do século V até o século XV. Tecnicamente, falaríamos do ano 401 até o ano de 1500, mais especificamente o ano de 476 ao ano de 1453. Na formação desse império, tivemos alguns desenvolvimentos culturais importantes e interessantes, como, por exemplo, a Academia Platina, que foi uma espécie de um instituto cultural. E esse instituto cultural tinha como meta reviver o saber clássico. Então, essa já é uma questão importante, porque, como havia dito, isso quebra aquela visão estereotipada da Idade Média de que ela seria um período histórico marcado por parco desenvolvimento intelectual e cultural e um período apenas dominado por ignorância e por ausência de produção de conhecimento mais refinado.
Não, a Idade Média, temos sustentado isso, e alguns autores dão suporte para essa ideia de forma muito consistente, como George Deby, Jacques Legoff, entre outros. A Idade Média é um período de uma extensa produção intelectual de alto nível, de muita capacidade de aprofundamento lógico, de exercício intelectual de vanguarda, um exercício intelectual com forte apuramento racional. Nesse sentido, essa academia também visava estabelecer a formação de quadros intelectuais para a governabilidade do império. Falamos nesse período, inclusive, os historiadores definem esse termo de uma renascença carolíngia. Essa renascença, esse período de renascimento, estamos acostumados com o renascimento do século XV e XVI, final do século XIV, mas há também um renascimento nesse período, caracterizado por uma retomada dos valores da cultura greco-romana. É no século XI, propriamente dito, até o contexto do século XIII, que nós estamos vendo o surgimento da escolástica. O desenvolvimento filosófico que se processa aí é possível por causa das escolas dos mosteiros. Então, há desde o início um processo em que estão juntos nessa possibilidade de formar a consciência do que chamamos filosofia medieval, elementos da cultura grega clássica, com o papel intelectual exercido por alguns intelectuais associados à igreja. Então, o mundo eclesiástico cristão da Idade Média está colaborando, em certo sentido, para que haja possibilidade disso que nós definimos como filosofia cristã da Idade Média, ou filosofia escolástica. Há nesse período uma perspectiva de um acontecimento interessante, a chamada Reforma Gregoriana, feita pelo Papa Gregório VII, onde cada abadia e catedral deveriam ter uma escola. Então há uma consciência do papel da educação, uma consciência do papel da cultura nesse contexto do mundo medieval. E aí se desenvolve alguns elementos de construção de inteligência e de saber. Temos o trivium, 3 vias, gramática, lógica e a retórica, e o quadrivium, 4 vias, a música, a geometria, a aritmética e a física. Então há um desenvolvimento de campos de saber. Isso é bastante notório no exercício da produção de conhecimento no mundo medieval. Então, a filosofia medieval é uma filosofia importante e nós vamos começar a pensar alguns pensadores de forma mais específica a partir do nosso próximo encontro.